Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade, mais ou menos quanto tempo demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ dentro do site ou até mesmo conversando com os nossos atendentes pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444 4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil, tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das 8 às 18 horas. E tem mais uma coisa, em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo aí, certo? Pra quem não me conhece, sou o João Pedro, tá? Um dos milhares de técnicos aqui da GTEC, beleza? E bora aí pra mais um dia a dia aqui no nosso laboratório, certo? Antes de fazer esse carinha aí, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho aí pra receber as notificações e comentem no vídeo, beleza? Então vamos lá. Hoje eu tô com o Xbox One, tá? Modelo S, né? Xbox One S, que ele tá com o seguinte sintoma, famoso aí, liga e desliga, certo? Esse daqui é o sintoma aí que difere, a gente brinca aí, fala que difere os meninos dos homens, né? Porque o pessoal acha que é fácil mexer com esses consoles aqui, não é não, tá? Por quê? Falando aí do Xbox, tá? No Xbox One, né? Que a gente tem o Xbox One S, o Xbox One 7, né? Que é a primeira versão, e o Xbox One X, certo? Hoje a gente já tá no Xbox Series, tá? Mas eu tô falando especificamente dessa linha da Microsoft. Qualquer falha que você tiver no videogame, tá? Qualquer falha, ele vai apresentar esse sintoma de ligar e desligar, certo? Então, diferente aí do 360, onde a gente tinha a luz vermelha e aí a gente conseguia, o próprio videogame emitia um código de erros, né, um código de erro binário aí, e a partir desse código, né, afinal é um videogame que está no mercado há muitos anos, então o pessoal já tem um conhecimento, né, técnicos já estudaram em cima dele, então a partir desse código aí de 4 dígitos o pessoal sabia o setor que havia uma falha, então direcionando o técnico aí era mais fácil de você ir direto no problema, certo? Aqui não tem isso, tá? Aqui qualquer falha que tiver, ele vai apresentar o liga e desliga, certo? Então a gente tem que analisar, análise de circuito, tá? Não tem receita de bolo, tá? Não adianta, às vezes o pessoal vê um vídeo aí falando, o cara fez rebaling na APU, o cara trocou o chipset, o cara trocou o saída de rede, o cara trocou tal componente, o cara trocou tal memória e resolveu. Gente, mesmo sintoma, causas diferentes, certo? Então, às vezes, se eu resolver esse videogame aqui, vamos supor que eu faço o rebaling na APU aqui e volta a funcionar. Aí a pessoa vai lá ver o vídeo e esquenta a APU ou leva numa assistência falando que quer o rebaling da APU. Aí eles fazem o rebaling da APU, não resolve o problema. Por quê? Não significa que o que eu faça para resolver esse problema vai ser a mesma coisa que você tem que fazer aí para resolver o seu problema, tá? Deixando isso bem claro, beleza? Porque tem muito cliente que chega aqui falando assim, eu vi que vocês pegaram tal placa de vídeo, tal videogame, fizeram isso, queria que fizesse isso no meu. Não é assim, a gente tem que analisar, beleza? Então vamos lá, o videogame ele tá bem conservado, tá? Já é um ponto bom aí, tá? Ajuda bastante vou colocar aí no percentual de sucesso no reparo, tá? Então ele está muito bem conservado, a carcaça dele está bacana, tá? Esse plástico aqui é bem rígido, tá, gente? Então a gente tem que utilizar ferramentas corretas, tá? A gente não pode utilizar chave, não pode utilizar nada metálico que vai marcar a carcaça, tá? E querendo ou não, o cliente aí acaba reparando, tá? E ele tem toda a razão, porque a gente tem que tratar amigavelmente aí o equipamento dele, certo? Tá um pouquinho riscado, mas é normal, tá, gente? É normal, esse material aqui, ele risca mesmo, tá? Mas tá muito bem conservado, tá? A carcaça, por ser branca, tá? Ela suja mesmo, é normal, tá? É normal mesmo. E ele tá bem bacana aí, certo? Então,
eu vou fazer a desmontagem dele. Vamos ver como é que tá a situação por dentro. E a gente já volta. Não vou mostrar a desmontagem porque tem vários vídeos aí no YouTube mostrando como é que desmonta o videogame, tá? O próximo take aí já vai ser com a placa na bancada. Vamos verificar aí pra ver se a gente consegue trazer esse carinha de volta à vida, beleza? Então a gente já volta aí com ele totalmente desmontado. Gente, ó, tô com a placa já do equipamento aqui, tá? A placa tá bem conservada. Mas o que me preocupa é o seguinte: oxidação, tá? Ó, aqui você vai pegar bem aí. Olha esse setor aqui, como é que tá? Tá oxidado, ó. Tá, dá pra ver, olha a diferença de coloração do cobre, tá? Dessa região aqui, só desse canto aqui, ó, pra essa região aqui, ó. Então a gente tem oxidação na placa, tá? Então assim, há chances de a gente ter oxidação também embaixo de algum componente BGA, tá? E aqui, componente BGA, a gente tem a APU, né, que é o processador, que ele tem a função de CPU e GPU, no chipset, na NAND e nos 16 módulos de memória, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou lavar essa placa, tá na nossa lavadora ultrassônica aí, para melhorar o aspecto dela, para aí sim ela tá apta pra gente começar a analisar, tá? Porque querendo ou não, gente, o equipamento limpo ajuda bastante, tá? Na análise. E outra coisa, a Microsoft, né, acabou vazando da Microsoft aí o esquema elétrico, tá, dos Xbox, tá? Tanto do One Série, do One S, do One X, do Série, né, do Series X e S também, tá? O que ajuda os técnicos, né, a fazer o diagnóstico aí, né, como é que fala? Identificar o setor que tá o defeito, tá? Porque como eu falei, não tem receitinha de bolo, beleza? Bater a cabeça. Eu tô até aqui com um board view, né, por assim dizer, mas em PDF da placa, e aqui no meu monitor eu tô com o esquema elétrico aberto, tá? Porque eu vou ter que analisar, tá, gente? Se o técnico não se capacitar nessa área, né, buscar sempre estudar esses novos equipamentos que estão saindo, não dá conta de resolver, tá, gente? Sendo bem sincero, tá? Não vai achando aí que igual Xbox 360, PlayStation 3, o pessoal fazia rebalho, senão só fazia um reflow, voltava a funcionar, que vai resolver. Não, essas placas aqui são bem complexas, tá? Tão bem complexas mesmo. A arquitetura delas é terrível, certo? Então, se o técnico aí em eletrônica for daqueles que está acostumado só a arrumar micro-ondas, televisão de tubo, monitor, não se aperfeiçoar, tá? Tanto nessa eletrônica aplicada a esse tipo de equipamento quanto a microsoldagem, tá? Não resolve esse equipamento aqui, sendo bem sincero. Eu mesmo, com o conhecimento que eu tenho, ainda apanho demais para esse tipo de equipamento, beleza? Então, primeira coisa aí, vamos fazer a lavagem da placa. Enquanto ela estiver lavando, vou dar uma olhada aqui no esquema elétrico, tá? Pra ela tentar me adiantar alguma coisa. E é isso, tá? Vou colocar ela na lavadora lá e aí eu volto pra ver se eu já encontrei, né? Eu vou analisar os circuitos aqui, vou medir pra ver se não acho curto nem nada. E aí eu volto pra ver se eu encontrei alguma coisa aí que vai me direcionar o causador, né, desse sintoma do videogame, que é ligar e desligar, beleza? Bom, gente, ó, a placa já foi lavada, tá na lavadora ultrassônica, não sei se vai conseguir pegar aí, né, em comparação ao take anterior, mas a placa tá muito mais limpa, tá? Tá mais brilhante. É sempre bom aí trabalhar com equipamento bem limpo, tá? E eu pluguei aqui a placa RF, né, que é a placa responsável pelo eject, pelo power, tá? Pelo sync, né, do controle. A gente tem um botão aqui para sincronizar o controle, certo? Pluguei o fan aqui e pluguei a fonte. Por quê? Pra quem é técnico aí, tá? Se esse pessoal tá familiarizado,
O Xbox, geralmente ele faz uma verificação na linha de 12 volts, tá? A gente tem 5 volts com ele standby, a hora que a gente pluga ele na fonte, esses 5 volts vai mudar para 12, né? Ele faz uma verificação na linha de 12, ele volta para 5 e aí ele indica que está pronto para ligar, tá? Aqui a gente não consegue ver isso. Agora no FET a gente vê pela fonte, tá? A fonte, quando ela só tá energizada, não tá plugada na placa do aparelho, ela tá com LED laranja, ela fica com LED laranja, indicando 5 volts em standby. Assim que você pluga no videogame, o laranja muda para branco, né? Onde o branco indica aí 12 volts em power on, e aí quando ele volta para laranja, indica que o videogame tá pronto para ligar. Aqui a única coisa que a gente consegue identificar essa verificação de 12 volts, o correto é, assim que a gente plugar a fonte de energia, o cooler tem que dar um leve tranco, tá? Ele dá um leve tranco, para, e aí você sabe que o videogame tá para ligar, né? Parece até meio esquisito isso, tá? Mas é o comportamento da placa mesmo. Só que olha que interessante, com ele montado, vocês viram que ele tava ligando e desligando, tá? Ele ligava e desligava praticamente instantaneamente. Ó, se eu plugar aqui o power, o cooler não dá o tranquinho que eu falei, né? E ó o videogame. Deixa eu tirar a luz aqui, fica mais fácil de mostrar. Ele não liga, sendo que ele montado, ele liga, só para facilitar a vida do técnico aí, tá? Eu vou fazer uma medição rápida aí para vocês, tá? Vamos ver as tensões aí da linha de standby, tá? A placa da Xbox One, eu acho bacana dela que ela tem bastante test point, né? São pontos de teste, onde a gente consegue verificar se a tensão tá ou não presente, tá? Então vamos lá, inicialmente a gente tem que ter 12 volts, né? Que 12 volts vem direto da fonte, certo? Vamos lá. Ó, deixa eu ver se vai. Tá pegando bem? Tá. E pra mim tá dando reflexo. Vamos lá de novo. Então vamos ver aqui o test point de 12 volts. Ó, 11.97. Beleza. Próxima tensão, 5 volts. Vamos ver aqui o test point de 5 volts. Aqui. Espera aí, eu não aterrei direito no ponto. Ó, eu não tenho 5 volts, tá? Deixa eu só mudar o terra aqui pra ver se não é. Ó, não tem. Interessante, né? Vou desplugar a fonte aqui e plugar novamente. É porque eu tinha essa tensão, tá? Vou ver aqui de novo para ver se não é algum mau contato nem nada. E os 5 volts, interessante que ele não está presente, tá? E o 12 volts, deixa eu ver aqui, está presente, certo? Ó, não tenho 5 volts, consequentemente eu não vou ter o restante das tensões, que é 1.8, 1.1, tá? Ó, não tenho nada, não tenho nada, tá? E o interessante é o seguinte, gente, antes de gravar esse take aqui pra vocês, com a placa do jeito que vocês estão vendo aqui, eu tinha 12 volts, né, como vocês viram, tinha 5 volts e tinha as demais tensões para fazer o videogame ligar, tá? Então olha a intermitência que a gente tem aqui, certo? Antes de gravar, eu até tirei as fotos aqui para colocar no sistema, né, indicando que a gente fez as medições, e nas fotos apareceram aí as tensões da linha de standby. Mas beleza, tranquilo, acontece. Então agora, gente, o que acontece? Agora é a análise de circuito, tá? Não tem para onde correr. O esquema elétrico, esse board de view e PDF, né, que me ajuda na localização de cada componente, tá? E conhecimento técnico, beleza? Não vou gravar aqui a análise, porque eu posso levar minutos, posso levar horas, posso levar até um dia, tá? Depende muito de onde tiver o defeito. Eu tenho que ir analisando todo o esquema elétrico para ver passo a passo todas as tensões, onde é gerado tal, se eu tenho
onde cada tensão é gerada, se eu tenho todas as tensões presentes, se eu não tenho nenhum curto, nem nada. Então vai um tempinho bom aí, beleza? Vou analisar aqui, na hora que eu tiver alguma novidade, eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Ó galera, não fiz nada na placa, tá? Não fiz nada. Ó, continuo sem 5 volts, né? Tô aqui com menos de 1 volt. Mas olha as outras tensões stand-by aqui, ó, onde deveria ter 3.3 que eu mostrei pra vocês, estava zerado. 3.28, 3.3. Olha a tensão aqui de 1.8, estava zerado também, 1.8. E a tensão de 1.1 stand-by também estava zerado, 1.12, tá? Do nada. Até chamei a câmera gear aí pra vir aqui antes que sumisse novamente, certo? Mas os 5 volts eu ainda não tenho, tá? Beleza, então agora sim vou partir para análise, certo? Vou verificar aqui tudo certinho para ver se eu consigo descobrir o porquê desses 5 volts não estar presente. Se ele não está presente na placa, realmente a placa não vai ligar, tá bom? Então a gente já volta aí para ver se eu descubro alguma coisa. Bom gente, ó, continuo sem ter os 5 volts, tá? Essa bobina aqui, analisando o esquema elétrico, eu vi que quem gera os 5 volts é esse step down aqui, tá? Onde tem que entrar 12 volts nesse componente e sair 5 volts, tá? E analisando, eu vi que esse componente aqui, né? Eu vou mostrar o esquema elétrico que é mais forte, mais fácil. Vamos lá. É esse carinha aqui, né? O step down, né? O pessoal que sabe eletrônica sabe do que eu tô falando. Onde entram 12 volts e saem 5 volts, tá? Só que o que acontece? Eu tenho aqui 12 volts alimentando o componente, né? Só que eu tenho que ter 12 volts alimentando e tenho que ter uma tensão, né, que é de habilitação. Se eu não tiver essa tensão de habilitação, que é o enable aqui, o componente não começa a funcionar, tá? Então eu tenho alimentação, mas não tenho habilitação. Então, se eu mostrar aqui rapidão esse sinal de habilitação aqui, ó, vocês estão vendo esse IN, é que ele vem de algum lugar, tá? Agora vamos ver aqui rapidamente da onde que ele vem, quem que é responsável por gerar ele. Ó, aqui a gente tem aqui, ó, out, né? Então ele está indicando da onde que ele sai, certo? Se eu voltar aqui, ó, ele sai do X8619499001. Quem que é esse daqui? É esse cara aqui, ó. De acordo com o esquema elétrico, quem manda a tensão, né, o sinal de habilitação para esse cara aqui é o chipset, tá? Então a gente pode ter uma solda fria, né, nesse carinha aqui que esteja impedindo de liberar a tensão de habilitação para esse carinha aqui, consequentemente ele não vai gerar os 5 volts. Ah, mas por que que o videogame montado funciona? Né, funciona assim. Ele liga, né? Liga e desliga. Aqui ele não tá nem ligando. Por que que montado ele funciona, né? Ele liga e desliga, por que que desmontado não? Às vezes por causa da solda fria, tá? No que a gente monta o videogame, a gente parafusa a placa. A placa do Xbox One, ela é fina, tá? Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com BGA, porque essa placa empena muito fácil, tá? Então imagina, se você monta o videogame onde você parafusa a placa, ela alinha. Se a gente tiver uma solda fria aqui, essa solda fria vai, essa solda craquelada vai voltar a unir, né, por assim dizer, vai voltar a ter conexão e aí libera os 5 volts, fazendo com que a placa ligue e desligue, tá? Então, por causa de uma pequena torção que a placa sofre, ela pode estar fazendo com que ela volte a gerar aí os 5 volts, tá? Meio louco isso daí, né? Mas é assim que funciona, beleza? Então, eu vou arriscar fazer o rebale desse carinha aqui, tá? Vou sacar ele e aí a gente volta pra ver como que tá a situação embaixo desse componente. Bom, gente, eu acabei de fazer a remoção aqui do chipset, né? O conhecido como KIC, tá? Até o Xbox 360 é conhecido como KSB, tá? A partir do One começou a ser conhecido como KIC, certo? Essa placa aqui, realmente a oxidação não foi apenas para um setor, tá? A gente tinha oxidação embaixo do componente BGA, tá? Então, isso significa que há chance de a gente ter oxidação também
em demais componentes BGS, tá? Por exemplo, APU, memórias, NAND, tá? Ah, como que você vai saber isso? Não tem como saber. A gente tem que ir por mais que a gente tenha o esquema elétrico, a gente não pode sair fazendo ribalha em tudo, tá? A gente tem que ir por partes, certo? A gente vai analisando gradativamente aí a placa, certo? Vou mostrar para vocês aqui no microscópio. Ó, eu não usei fluxo, tá? Para poder ver, né, como que tá as condições das esferas, tá? Então aqui a gente pode perceber o seguinte, deixa eu ver se eu acho o setor. Ó, estão vendo esse amarelado aqui? Tu não pega na câmera aí? A gente tem amarelado, ó, amarelado. Deixa eu ver outra região aqui que eu acho que tinha, ó, amarelado, amarelado. Isso tudo, gente, é oxidação de algum líquido aí que foi derramado na placa, tá? Deixa eu mostrar aqui a placa para vocês rapidamente também, tá? Vamos mostrar as esferas. Ó, vamos lá. Aqui dá para ver melhor do que no próprio componente. Olha a oxidação que a gente tem nesse setor aqui, ó. Tá? É o suficiente para impedir o contato da esfera com a PCB. Consequentemente, esse setor aí vai parar de funcionar, tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo também. Olha a situação que se encontra esse setor aqui. Olha o quão amarelado tá. Aqui também, certo? Vamos ver se eu tenho mais aqui. Acho que não. Tá. Então assim, eu não tenho o board view dessa placa para ter certeza que, por exemplo, esse setor aqui é o que é responsável por habilitar o step down de 5 volts, tá? Não tem como ter certeza. Se eu tivesse o board view, eu teria certeza. Agora não tem como ter certeza, certo? Mas pode ser que sim. Beleza? Então agora eu vou fazer a limpeza da PCB. Vocês viram, ó, outro detalhe, a lavadora ultrassônica não conserta, pessoal. Eu passei essa placa na lavadora ultrassônica, ela ficou muito mais limpa, porém não o suficiente para remover a oxidação embaixo de componente, certo? Uma coisa é o equipamento sofrer algum derramamento de líquido e o cliente na mesma hora trazer pra gente aqui, ou seja, o líquido ainda está em estado líquido. Então se a gente passar na lavadora, vai tirar o líquido. Agora outra coisa é o componente ter sofrido um derramamento de líquido, ficou um tempo parado, ou às vezes o cliente tentou utilizar, aí a placa esquenta, então esse líquido aí vai acabar meio que evaporando, mas criando uma crosta, certo? Ele cria uma crosta na placa, que é onde causa o mau funcionamento aí, a famosa oxidação, certo? Então, lavagem ultrassônica não conserta equipamento, tá? Vai resolver alguns casos, tá? Mas depende aí do grau de oxidação da placa, beleza? Deixar isso bem claro, porque realmente tem cliente que solicita a lavagem ultrassônica com a gente com a ideia de que vai resolver o problema dele. Não é assim que funciona, beleza? Então agora eu vou fazer nossa, eu ia falar limpagem. A pessoa ia me matar aqui em português. Vou fazer a limpeza aqui dos pads, beleza? Fazer a limpeza do componente, tá? Eu vou entrar com as esferas novas e a gente já volta com ele pronto para realizar a soldagem e vamos ver aí se a tensão de 5 volts volta a aparecer. Outro detalhe que eu expliquei errado, pessoal, eu falei que a fonte em standby fica em 5 volts, power on 12 volts, tá? Isso acontece no Xbox One Fat, tá? No One S a fonte já gera 12 volts direto, tá? Quem gera os 5 volts é esse step down que está aparentemente com mau funcionamento, beleza? Então, vou fazer aqui o ribale, tá? Não vou mostrar, o pessoal está cansado de ver isso daí. E aí a gente volta com tudo pronto para fazer a soldagem e vamos ver se a gente consegue pelo menos eliminar essa parte do defeito. Gente, ó, aqui no caso, já fiz a limpeza da PCB, tá? Limpei todos os pads aí, estão bem limpos, tá? Não vou botar o microscópio para mostrar aqui, vocês viram o jeito que estava antes aí, certo? Aqui também, tá? Tem aqui o chipset já com as esferas novas, já limpo também, tá? Pronto para ser soldado de volta a PCB e é o que será feito. Vou fazer a soldagem aqui e aí a gente volta já com ele soldado e vamos ver aí se a gente vai ter uma melhora, por assim dizer,
sintoma, né, no funcionamento do videogame. Então vamos ver se a tensão de 5 volts aí volta a aparecer, beleza? Então, gente, ó, já realizei a solda aqui do chipset, tá? Do kick, beleza? Então tá sujo de fluxo aqui ainda, tá? Vou fazer a limpeza, vamos verificar. Lembrando o seguinte, eu não tinha, né, esse sinal aqui, né, que é o responsável por habilitar esse step down, consequentemente gerar os 5 volts aí que estavam ausentes, tá? Então vamos lá, vou plugar a fonte aqui rapidamente. Vou energizar a placa, tá? Eu vou virar de ponta cabeça aqui, depois eu vou explicar o porquê, tá? Então vou energizar a fonte aqui, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar esse sinal de habilitação, tá? Se ele voltou a aparecer. Aqui mostra que esse resistor aqui R7P2 é um resistor de 0, onde passa esse sinal de habilitação. Ó, tem 1.94. Vou vir um pouquinho pra cá. Tá, vamos lá. Vamos aqui. 1.94. Beleza. Geralmente, sinal de habilitação é entre 1.8 e 3.3, depende aí do componente. Eu só vou saber o valor que, se a tensão, na verdade, né, é o suficiente para ativar de acordo com o datasheet do fabricante, tá? E eu vi o datasheet desse componente e sei que essa tensão é o suficiente para ele começar a funcionar, tá? Vamos virar a placa aqui rapidão. Deixa eu arrumar um multímetro, colocar aqui, que eu acho que é mais fácil para vocês enxergarem. E vamos ver se agora eu tenho 5 volts novamente, tá? Ó, eu tenho que ter a alimentação, que é 12 volts. Tenho 12 volts. Então eu tenho alimentação, tenho habilitação. E vamos ver aqui. Olha os 5 volts de volta. Show. Beleza, 5 volts voltou. Isso indica que estou no caminho certo na análise aí. Se ele voltou, a gente pode testar a placa para ver se ela vai ligar e desligar igual ela estava anteriormente, certo? Então vamos lá. Vou tirar a alimentação aqui rapidamente, voltar a placa RF, né, que é a placa responsável pelo power, né, uma das responsabilidades dela, certo? E vou ligar aqui. Certo? Vou até plugar o funk também. Vou tirar aqui. Vamos ver. A placa não ligou. Deixa eu ver se eu tenho 5 volts aqui ainda. Cadê os 12? 12 eu tenho, deixa eu ver aqui. Não tenho 5 de novo, tá? Vou tirar a energia aqui. Vou ligar novamente. Olha que interessante. Vocês viram aí que o cooler chegou a dar um leve tranco. Não deu pra pegar no vídeo aí. Eu falei no começo do vídeo que quando a gente pluga os 12 volts aqui, né, a fonte, né, que ela manda 12 volts pra placa, o cooler geralmente dá um tranco, tá, indicando essa verificação de 12 volts. Bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tenho 5 volts. Bora testar esse game aí. Ligou? E o mais interessante, não desligou instantaneamente. Olha o fan acionando. Ah, mas por que ele desligou agora? Porque o Xbox One ele tem muito sensor de temperatura, tá? Por mais que o fan esteja conectado, eu não estou tendo dissipação aqui no processador. Então, como proteção, ele vai desarmar por causa da alta temperatura, evitando aí uma falha no processador. Mas vocês viram que mudou o sintoma, tá? Antes ele montado, estava ligando e desligando praticamente simultaneamente, né? Coisa rápida.
E agora ele ligou, se manteve ligado e desligou por superaquecimento, tá? Mais um teste que eu vou fazer aqui. Eu vou cortar o vídeo, tá? Por quê? Vou aplicar uma pasta térmica aqui no processador. Vou colocar o fan aqui, tá? Vou travar ele com o clamp, tá? Que é essa trava que vem, que é onde o cobre do dissipador faz pressão contra o die, né? Fazendo com que não haja aí, haja aí a troca de calor, beleza? E também vou colocar o HD. E aí a gente vai ver se esse console vai ligar e vai apresentar a imagem, porque o sintoma já mudou, beleza? Então a gente volta ele já com ele montado aí uns 30%, só pra gente fazer um teste, pra ver se a gente consegue fazer com que ele dê vídeo, beleza? Gente, ó, pré-montei aqui o videogame, tá? Coloquei o fan, coloquei um pouquinho de pasta térmica, travei ele com o clamp, coloquei o HD, pluguei a fonte, tá? Vamos aí fazer mais um teste. Cooler energia, ó, o cooler deu aquele tranco, indicando que ele fez a verificação na linha de 12, tá? Bora ligar ele aí. O console ligou, se manteve estável, acionou o fan, tá? Não desligou até agora, já era para ele ter desligado por superaquecimento se tivesse sem o fan aqui, certo? E olha lá no monitor. Certo? Viram aí de fundo a comemoração do técnico João Vitor, nem ele acreditou. Beleza? Então, o console voltou a funcionar aí, galera. Certo? Ele vai demorar pra botar, é normal. Até porque a gente desligou o videogame aí por completo, tá? Então o Xbox, quando você desliga ele por completo, você liga novamente, ele vai iniciar, tá, do zero, por assim dizer. Esse videogame, ele tem um estado que chama pré-pronto, tá? Onde o pessoal desliga ele, só que a fonte continua em 12 volts. E aí quando a pessoa liga novamente, o console volta da onde ele estava, certo? Então, vamos esperar mais um pouco que vai subir o perfil do cliente. Ó, vocês viram que ele desligou, né? Com o primeiro teste, ele desligou por causa do superaquecimento. Aqui está a prova de que ele desligou por causa do superaquecimento. A gente pode ler aqui. Este console Xbox foi projetado para desligar automaticamente para protegê-lo contra a ventilação insuficiente, certo? Então o console desligou devido ao fato de não ter pasta térmica e o fan não está devidamente colocado aí no processador. Show? Agora eu vou montar ele mais um pouco, porque tem mais coisa que eu preciso testar. Preciso ver o drive do cliente, tá? Para ver se tá reconhecendo o jogo, certo? Preciso ver aí a placa Wi-Fi para ver se tá identificando rede, se tá identificando controle, porque essa placa tem essas duas funções, certo? E lógico, fazer o teste de estresse no videogame para ver se ele não vai apresentar mais algum sintoma diferente, porque a gente tem esse risco, tá? Não é porque eu fiz o videogame ligado à imagem que não possa ter outro defeito. Acontece, vocês viram a oxidação que estava embaixo do chipset, tá? Não me surpreende se a gente tiver oxidação às vezes no processador e no meio do jogo apresentar um artefato, o videogame perder vídeo, o videogame desligar, tá? A gente só vai saber com o teste de estresse, beleza? Então eu vou montar o videogame agora, tá? Não vou montar ele por completo, mas uns 90% dele aí, faltando apenas a última carcaça para travar ele, para aí sim a gente fazer o teste de estresse e ver se ele vai estar apto aí a ser mandado com reparo ou não para o cliente. Então a gente já volta com ele já montado mais um pouquinho para fazer o teste de jogo aí. Fechou? Bom, gente, ó, console já pré-montado, tá? Só falta aí a carcaça superior, certo? Mas tá funcionando. Assim que eu iniciei ele, né, conectei ele na nossa rede de teste aqui, ele já pediu para atualizar, tá? Então fazer um tempinho que esse equipamento estava parado, porque ele está numa versão até que antiga aí do sistema da Microsoft. E o drive do cliente está ok, tá? Tô rodando aqui o Batman Arkham Knight, certo? Com o jogo em mídia física que eu tenho aqui para teste. Tá ok, tá? Se eu sair aqui vou pro menu certinho. E é isso aí, o console funcionando.
tá? E aí fica a questão. Eu resolvi o videogame fazendo rebalem no chipset. Se eu não analisasse o videogame e fosse direto para fazer o rebalem no chipset, eu ia resolver? Ia resolver. Mas eu não ia saber o porquê que resolveu, tá? Isso que é a diferença. Porque o rebalem é mecânico, é técnica. Qualquer um consegue fazer rebalem, tendo treinamento, tudo certinho. Mas não é qualquer um que consegue ter um entendimento em eletrônica, tá? A gente tem que entender aí o porquê das coisas, entendeu? Ah, você fez o rebalem aqui, beleza, fiz o rebalem, mas por que eu fiz o rebalem? Porque tinha uma falha em uma linha de comunicação, tinha uma falha de comunicação, né, que estava ocasionando aí na ausência de um sinal responsável por habilitar uma tensão da placa, certo? E olha que interessante, antes o equipamento ligava e desligava, né? Depois do rebalem voltou a funcionar. Só que nesses dois casos eu tinha os 5 volts lá na região que eu corrigi. Ou seja, o chipset é responsável por mais setores. A oxidação que tinha nas esferas, né, quando eu fiz o rebalem, eu corrigi mais de uma falha da placa, certo? Então a falha do liga e desliga também estava relacionada ao chipset. Então fazendo o rebalem a gente corrigiu todas as soldas e consequentemente corrigiu o videogame. Então a gente tinha vários setores aí com solda fria por causa da oxidação que vocês viram, que eu mostrei no microscópio, beleza? Então fiquem atentos aí, rebalem não é questão, não é que faz rebalem que resolve, faz rebalem que resolve, não é assim que funciona. Uma coisa é você saber fazer o rebalem, outra coisa é você entender o porquê você está fazendo o rebalem, tá? E é isso que acaba sendo diferencial aí entre o técnico e o eletrônico, né? Que o técnico é que vive de receita de bolo, tá? Vive de vídeo de YouTube, beleza? E é isso aí. Console de volta à vida, mais um pra conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Comentem no vídeo, tá? Sigam a GTEC nas redes sociais, no Insta, no Face, tá? Quer ver equipamento? 0800, tem o site lá, tá? Falando com a versão robô do Getúlio. Tem a fila no site lá, então manda pra unidade aí que estiver mais tranquila, ou for mais próxima de você. De preferência manda pra gente aqui de Barueri, tá? Vocês viram aí que a gente faz de tudo pra tentar resolver o seu problema, beleza? E é isso aí. Agora é fechar ele, deixar um pouco mais em teste de estresse, né? Afinal eu tenho que montar ele em 100%. Por quê? Por causa do aquecimento, tá? A gente fechando o equipamento, a gente está simulando como ele vai funcionar na casa do cliente. Ele não vai ficar aberto assim na casa do cliente. Lógico que aqui tem uma ventilação melhor do que quando ele fechado. Então a gente vai simular aí a utilização do dia a dia aí do cliente para evitar que tenha um problema na residência dele, beleza? E é isso aí. Montar, deixar em teste, bora pro próximo aí, que aqui o serviço não para, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ao cliente, muito obrigado aí pela confiança, tá? Espero que você assista esse vídeo, tá? E espero que isso faça com que você envie mais equipamento pra gente também e divulgue nosso serviço. Fechou? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.